Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Vamos falar hoje de um tema muito importante. Uma pesquisa da empresa Genial Care mostra que 82% dos cuidadores não se sentem confortáveis com o futuro e o planejamento a longo prazo do filho diagnosticado com transtorno do espectro autista. Além disso, 79% alegaram dificuldade em se organizarem financeiramente para o custo do tratamento. O autismo é uma condição caracterizada por um comprometimento na comunicação e na interação social, associado a padrões de comportamento restritivo e repetitivos. Hoje em dia, é preciso ter mais inclusão e mais sensibilidade para o tema a ser debatido com mais profundidade. E hoje, aqui no Alesp Cidadania, recebemos especialistas em aprendizagem e desenvolvimento de pacientes com transtorno do espectro autista. Antônia Mendes é a nossa convidada e também a Ingrid Monte, que é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por terem aceito nosso convite, né? Importante a gente começar essa abordagem contando a experiência de cada um, até porque é uma TV legislativa, uma TV pública que visa prestar serviço para a população e explicar da forma mais didática possível esse problema que assola hoje a nossa sociedade. E os nossos parlamentares têm muitas políticas públicas no setor. Eu cito aqui, por exemplo, a deputada Andréa Werner, do PSB, que é referência no tema, e muitos outros deputados que trabalham muito essa questão. É uma questão cara ao Parlamento Paulista. Lembro também da deputada Valéria Bolsonaro, que tem vários projetos em relação ao autismo, e é um tema frequente também no governo do Estado. Recentemente, o governo do Estado criou, né, a carteira de identidade do autista, também livrando a necessidade do atestado, que tinha que ser renovado a cada 6 meses. Agora, a partir do diagnóstico, a criança ela tem esse atestado permanente. Vamos falar muito sobre isso, mas eu vou começar pedindo para a Antônia contar um pouco da história dela. Muito obrigada, Guga, por esse convite. É um prazer estar aqui com você, Ingrid, com vocês, e a gente poder falar sobre esse tema para a população em geral, porque é um tema que ainda precisa de muito esforço para a gente colocar em pauta, muitas vezes. Não é todo mundo que tem uma conscientização sobre o tema do autismo, como a gente interage, inclui a pessoa com autismo, como que a gente desenvolve políticas em prol disso. De fato, aqui os deputados em São Paulo têm atuado bastante nessa frente e conseguido aí implementar políticas públicas nesse sentido. E eu estou muito feliz de falar sobre isso porque foi uma jornada pessoal para mim também. Então, hoje eu trabalho com educação, dentro do campo clínico de autismo, mas não era assim. Eu comecei como designer, como administradora, e num determinado momento, quando nasceu minha segunda filha, ela nasceu com uma deficiência, que é uma outra, assim, uma síndrome rara, na verdade. Esse foi o primeiro diagnóstico da Catarina, minha filha. E aí nasce uma nova jornada de mãe, né? Graças a Deus eu tive meios para ser orientada nesse caminho, poder ter acesso a estudo, a profissionais médicos, mas isso não é a norma, isso não é o que acontece. E é um pouco disso que a Genial Care trouxe nesse mapeamento e nessa pesquisa, tentando entender como que está essa situação no Brasil, porque a última pesquisa que a gente teve algum tipo de levantamento foi pelo IBGE em 2010. Então, para ajudar na construção de ações positivas nesse sentido, a gente precisa saber em que pé a gente está. Então, hoje eu atuo junto à Genial Care, construindo aí um padrão de atendimento para crianças com autismo e para famílias, porque não é só sobre a criança, a família também passa a ter suas próprias questões quando nasce uma criança autista. Então, como é que várias, assim como você mencionou, uma das estatísticas, preocupação financeira, preocupação com o seu próprio bem-estar, preocupação com assistência, como é que ela vai, aonde que ela busca ajuda. Então, vai ser muito bom a gente poder conversar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Legal, Ingrid, conta um pouco da sua história. Obrigada também pelo convite. Parabéns, Genial Care. Eu acho que é bem sobre isso.
a gente tem muita carência de informação e uma pesquisa como essa traz à tona aí a realidade das famílias e das nossas crianças, né? Não só crianças, adultos, adolescentes, porque muitos diagnósticos acabam sendo tardios por falta de informação. Eu sou a mãe do Pedrinho, é assim que eu gosto de ser reconhecida. Meu filho foi diagnosticado aos 3 anos, exatamente aos 3 anos. Nunca tinha ouvido falar de autismo, então vem aquele medo, né? E agora? Quem procurar, como começar? E aí começou uma nova trajetória, né? Porque como falar, a família mudam-se os hábitos, muda-se o planejamento financeiro, tudo em prol da causa. E no meu caso, eu tive muita dificuldade de lidar com o diagnóstico. Mas isso não quer dizer que eu não tenha começado o tratamento da minha criança imediatamente ao laudo. A partir do momento que teve o laudo, já comecei o tratamento. Daí acabei me tornando empreendedora, porque eu via uma carência muito grande da sociedade, de entender, de identificar aquelas crianças, aqueles adultos, aquelas pessoas que precisavam ter o seu direito respeitado, o direito da prioridade, seja numa fila, num atendimento, em alguma situação. Que eu até gosto de enfatizar que tudo começou com a história desse cordão, que é muito importante. A gente está aqui numa televisão pública, para a gente falar a importância do símbolo do autismo, né? Se você ver alguma pessoa com esse símbolo, seja do quebra-cabeça ou do girassol, são pessoas que têm ou espectro autista ou deficiências invisíveis, que é no caso da síndrome, né? Como a nossa colega comentou. E aí foi um trabalho que foi juntando mães, e eu comecei a perceber que eu não estava só nessa caminhada. Então, na minha dor, eu procurei apoio. E no apoio foi onde eu consegui entender a quantidade de mães e pessoas que precisam desse suporte. Então, hoje, uma das causas principais que eu tomo como princípio de vida é ajudar outras mães. E gostaria de aproveitar para agradecer aos parlamentares, às pessoas públicas que lutam pela causa, a própria Andréia, que tem filho também, que está dentro do espectro, outros deputados, enfim, vereadores, qualquer pessoa que esteja falando em nome do povo, que lute pela causa, só tenho gratidão.